Olá, eu sou Mari Cantarelli, diretora de marketing da CNN Brasil, e esse ainda não é o Fora do Briefing, porque ele só estreia no dia 14 de outubro. Mas eu tenho, antes dessa estreia, uma convidada super especial que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Ela que é mãe, madrasta, esposa, diretora de marketing da CNN Brasil, apresentadora do videocast CNN Fora do Briefing. Ela que canta, que grita, que fala mesmo, que lê tarô e traz seu amor próprio de volta em até 30 dias. Ela, eu mesma, Mari Olá! Cantarelli! Mari, é o seguinte, eu queria começar te perguntando se você pudesse convidar qualquer pessoa para jantar, quem seria essa pessoa? Olha, como é para jantar, né? Não é para fazer uma pergunta, uma interação rápida, então eu preferia alguém que eu pudesse conversar com profundidade. Então eu vou responder Fernanda Torres, absoluta, maravilhosa. Porque a Fernanda Torres, eu costumo dizer o seguinte, ela me mostra uma perspectiva do envelhecimento que me anima. Então eu ouço algumas entrevistas dela, eu vejo ela falando sobre como é envelhecer, como é que ela chegou, sobre o que ela viveu no casamento dela, a experiência dela como mãe, o que aconteceu com os filhos. Então eu acho que ela me traria uma troca, assim, de perspectiva de vida muito interessante. E o que te estressa? Você sabe que tem uma coisa que eu ouvi que é maravilhosa, que a gente também não gosta, Mari, a gente não gosta de gente básica. Porque a pessoa que é básica, ela já tem uma coisa meio blasé, entendeu? Isso é básico, eu sou básica. Ela já acha que ela é chique num lugar que ela não é, entendeu? Ou que ela é melhor que os outros. Essa gente muito básica é cansativo, é blasé, é forçado, entendeu? E aí ela já acha que tudo é muito over, por isso que ela se identifica como básica, entendeu? Então eu não gosto de gente básica. Quando as pessoas te pedem ajuda, o que elas buscam? O que elas pedem pra você? Cara, eu leio carta. Eu tenho sido muito requisitada para leituras de baralho cigano e tarô. Então, e aí assim, as ajudas normalmente são conselhos, né, de vida profissional ou de vida amorosa. Esses são os dois pedidos de ajuda. Então eu conto aí com uma ajuda espiritual para prestar as ajudas aqui em terra. Tem uma segunda coisa que me pedem muito ajuda, que é o seguinte: as pessoas me pedem ajuda para arrumar treta. Sabe, se arrumar uma briga? Ai, vamos brigar com alguém? Aí ele não vai lá e briga, não. Entendeu? A pessoa não vai lá e briga. Ela vai lá e pede ajuda pra brigar. E aí, o que eu faço, amor? Eu brigo mesmo. Aí eu vou. Então eu também. Aí. Você acha que isso acontece muito? Eu sou muito de tomar as dores dos outros. Eu tenho um problema da Libriana Justiceira. A Libriana Justiceira, ela é o seguinte: ela é aquela que depois você olha pra ela e fala, por que ela fez isso? Por que ela se meteu nessa briga que não é dela? Por que ela veio aqui? Ficasse quieta, amor. E eu já fiz isso por gente que não merecia. Muita gente que não merecia. Mas aí, como eu vou lá querer ser a isentona, e eu nunca sou a isentona, porque quando eu chego, normalmente eu já tomei a decisão de quem é que tá errado e aonde é que tá a injustiça desse rolê, entendeu? Então aí, eu já fiz isso por gente que não merecia, e hoje às vezes eu olho pra trás e falo, ai, coitada, por que você fez isso? Tá. E por que você escolheu essa carreira e qual que é o maior desafio que você encontra aí na nossa profissão? Olha, eu escolhi comunicação, marketing, comunicação, porque eu gostava de gente. Mas eu acho que gente é o principal desafio da profissão. Eu acho que é. Porque o marketing, assim, eu acho que o marketing ele foi ganhando uma complexidade, eu falo um pouco disso, né, toda vez que a gente conversa com alguém, né, Mari? A gente fala um pouco dessa complexidade que a cadeira de marketing foi ganhando ao longo dos anos. Mas ela tem uma subjetividade ainda muito grande. Então não tem regra. E você acaba ficando conflitado entre como é que eu inovo, e para inovar talvez você tenha que se apegar a algumas características subjetivas suas. Então é o seu gosto ou uma experiência sua que você vai trazer. Então você se apoia na subjetividade para conseguir inovar e não fazer mais do mesmo. Mas ao mesmo tempo, é aquilo, entendeu? Ai, ficou, ai, eu não gostei. E aí o eu não gostei não tem tanto embasamento. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, a gente lidar um pouco também com os caprichos, com a parte mais egóica que está envolvida no mercado de comunicação, né? O mercado que dá visibilidade, que a gente está na mídia o tempo todo, que a gente vê as pessoas relevantes o tempo todo. É um mercado que se, né, que se autopromove bastante. Então, os egos ali, eles estão sempre também no meio das decisões. Então, acho que isso é desafiador.
Eu quero saber o que na vida você acha que fez você chegar até aqui. Isso é uma coisa que eu pergunto para todos os nossos convidados, os nossos entrevistados. E eu quero saber de você, Mari Cantarelli. Eu acho que o que me fez chegar até aqui foi muita força de vontade, força de aguentar as porradas, força de para não desistir em momentos que você acha que você tem que desistir, para brigar quando você acha que você tem que brigar, né? E para resistir, ser resiliente, você tem que ser muito forte. E eu acho que a resiliência leva a gente para os lugares onde a gente quer ir. Quando você está obstinado, quando você está focado, você também precisa contar com a sua força de resiliir. Então, eu acho que é isso assim que eu tento ter sempre. Para terminar agora aqui o nosso primeiro bloco, eu quero saber o que as pessoas devem esperar desse nosso podcast, nosso projetinho Fora do Briefing. Conta pra gente. O que a gente tentou construir, acho que com o videocast, que seria interessante de enxergar, é a gente trazer o lado das pessoas que estão por trás das cadeiras. Então, hoje, o que a gente vê no mercado disponível para a gente consumir em termos de conteúdo sobre marketing, propaganda e comunicação? A gente vê gente conversando sobre campanhas, cases, estratégia, e todo mundo que é relevante, qualificado, que está falando sobre esse assunto, tem muito a ensinar para a gente sobre isso. Mas, como eu comentei, o lado mais desafiador é você entender a subjetividade. E eu achei que talvez a gente conhecendo um pouco da subjetividade dessas pessoas, a gente fosse aprender e criar um pouco mais de conexões válidas para a gente usar a nosso favor nos negócios. A gente, como comunidade mesmo, que trabalha nesse mercado de comunicação. Como a subjetividade é algo que a gente tem que lidar e ela está muito presente dentro do nosso universo, eu achei que tinha uma oportunidade ali da gente conhecer mais desse outro lado dos profissionais, que é um pouco do que a gente fala que é o profissional pessoal, né? E a gente gosta muito de consumir esse tipo de conteúdo quando a gente quer saber da vida da celebridade, da vida do influenciador, ou daquela, né, personalidade que a gente gosta, respeita e acompanha, aquele músico, cantor. Então, eu tentei trazer um pouco disso. Acho que o nosso podcast ele tenta explorar um pouco desse lado para a gente responder melhor, talvez, aos desafios que a nossa profissão traz. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o Pega a Ref. Mari, quem é a sua grande referência? A nossa referência é a nossa mãe. A nossa referência é a nossa mãe, cara. O meu maior medo que eu tinha, que era de ser mãe, era um pouco aquele medo do tipo, será que eu vou ser uma mãe tão boa quanto a mãe que eu tive? Acho que não, acho que eu não sou capaz. E aí você se boicota, né? Então, ela é a minha grande referência de vida, de mulher, de mãe, de tudo, de pensadora. A minha mãe é, assim, ela é tudo, de verdade. Lulu, perfeita, absoluta, maravilhosa, a gente te ama. E quais são os livros da sua vida? Os livros da minha vida. Deixa eu ver. O primeiro livro que eu li na vida, que eu acho que é um livro bacana, bonitinho, não foi O Pequeno Príncipe, mas foi Poliana. Você já viu, você já leu o livro da Poliana? É uma fofura, porque a Poliana ela faz aquela brincadeira do que ela chama de jogo do contente. Então, foi o primeiro livro que eu li na íntegra, assim, que eu ganhei, tipo, olha, esse presente, minha mãe que me deu. Para seu presente é um livro. É um livro que ainda criança me ensinou a olhar o copo meio cheio. O jogo do contente era muito isso. Ela pegava todas as situações da vida e olhava e tentava achar algum motivo para estar contente. É óbvio que isso, né, daí pra felicidade tóxica é um passo, tá? Também não sou essa pessoa. Nossa, como sou plena, evoluída, olha o lado bom de tudo. Não vejo. Mas achei educativo, então acho que é um livro importante na minha vida. Tá, agora me conta filmes. Quais são os filmes da sua vida? O filme da minha vida é aquele A Vida é Bela. É tão lindo aquele filme, mas foi o primeiro filme que eu assisti e eu fiquei chorando por dias. Eu fiquei chorando por dias com aquele filme. Então ele foi um filme que me marcou muito. Né? Eu era, sei lá, acho que eu era adolescente quando esse filme estava em alta, ganhou o Oscar, se eu não me engano, tal. Então esse filme é um filme bem marcante pra mim, eu amo esse filme. Queria saber que séries você amou e por quê. Não vale os clichês, hein? Séries, vamos lá. Eu não vou falar, tipo, Breaking Bad, porque é óbvio. Eu não vou falar, tipo, La Casa de Papel, que é uma boa série, mas não é a melhor série do mundo, né?
Mas eu tô muito de minisséries agora. Então eu vou falar de séries recentes. Não vou falar de séries da minha vida, mas eu vou falar de séries recentes que eu assisti que eu gostei muito. Eu gostei muito da série Monsters, porque eu tava até conversando, né, sobre isso agora. Acho que é uma série que me prendeu muito, apesar dela ter sido um pouco, assim, ela foi meio pesada pra mim em algum momento. Mas você sabe o que me pegou nessa série? Essa série chega num momento que é um relato, e esse relato foi me deixando muito desconfortável. Ele fala sobre um crime, e aí a hora que esse crime começa a ser relatado, e os porquês desse crime começam a ser relatados, aquilo mexeu muito comigo, e eu parei de assistir, falei, eu vou abandonar essa série. Porque o que tá sendo contado aqui tá muito pesado, eu não tô conseguindo. Sabe aquela coisa que quando você começa a imaginar, você começa a ver aquela... E você vai sofrendo, e você vai se entregando. E você precisa insistir um pouquinho mais, você precisa chegar no final disso pra você perceber, e eu vou dar um spoiler, então é melhor pôr um spoiler alert aí, você começa a perceber que aquilo é só uma narrativa. E aí o que eu percebi? É uma narrativa que me ganhou. Eu já tava comprada. Ao ponto de que eu não queria mais ouvir, eu só queria aplaudir aquele criminoso. E aí, o que eu percebi? Que eu sou absolutamente vulnerável a narrativas. Então, pessoal do marketing, vamos construir nossas narrativas com muita responsabilidade, porque eu sou o tipo de pessoa que cai. Isso me pegou. Agora, eu queria conversar com você sobre coisas que merecem um prêmio, só que ao contrário. Então, me conta qual foi o pior conselho que já te deram na carreira. O pior conselho que eu acho que eu já recebi... acho que foi, cara, você tem que ficar mais quieta. Você tem que se preservar, você tem que falar mais baixo. Você tem que... Eu acho que eu já fui aconselhada muitas vezes a diminuir um pouco. Dar uma segurada. Sabe se dar uma segurada? E eu acho super válido ter que dar uma segurada. Eu acho que a gente tem que fazer reflexões de alguns momentos da vida, a gente chegar à conclusão de que a gente tem que dar uma segurada. Mas ouvir isso do outro, dentro de um contexto profissional, o que eu acho? Eu acho que se eu desse uma segurada, eu não tinha chegado aonde eu cheguei. E daí você tem que ter força de bater de frente com esse tipo de coisa e dizer, não, eu vou dizer o que eu penso, eu vou falar o que eu quero, eu vou me posicionar. Então você tem que ter força de vontade, muita resiliência para ouvir esse tipo de coisa e não virar uma pessoa embotada, e não virar uma pessoa insegura, e não achar que você tem que ter uma personalidade diferente da que você tem para ser aceito, para ser ouvido, para ser respeitado. E hoje eu penso que as pessoas que me disseram isso, elas me disseram isso talvez com uma intenção de me dar um toque, de tentar, mas também porque não tiveram oportunidade de se expor como talvez gostariam de ter se exposto. Então, acho que foi um conselho não ruim. Então, hoje eu aconselharia essas pessoas a falar, cara, se joga um pouco mais, fala o que você pensa um pouco mais. Eu iria por aí. Tipo assim, fala, entendeu? O máximo que pode acontecer é você pedir desculpa depois ou mudar de opinião. E a gente precisa estar sempre certo, a gente precisa ter sempre a mesma opinião. Eu acho que ter muita coerência é um negócio que vai engessando a gente. E eu sempre fui muito fã da coerência. Eu sempre quis ser muito coerente. Então, se eu gosto disso, então eu não posso gostar daquilo. A gente vai criando essas crenças limitantes que vão diminuindo a gente. Aí a gente, no fim, acaba ficando super coerente e zero interessante. E qual que é a maior mentira do marketing que já te contaram? Que o marketing não cria necessidade. Na verdade, o que ele faz é pegar necessidades existentes e trazer respostas e ofertas aos consumidores para que... Acho que essa é assim, a pior mentira, porque realmente eu acredito na potência do marketing como realmente uma força que é capaz de criar nichos, criar demanda, criar experiência de compra e coisas que realmente não existiam, né? Então, acho que essa é a maior mentira. Se o marketing não cria necessidade, a necessidade está ali, e aí você só foi lá e cortou essa bola? Não, acho que o marketing levanta a bola, sim. Para fechar, vou chamar o nosso quadro Opiniões Impopulares, coisa que você adora fazer, né? Dar opinião impopular.
Então eu vou começar com planilha das agências, pegando um gancho aí do que você estava falando. Cara, a planilha das agências, primeiro, eu acho que agora ela já deu, né? Acho que deu, porque agora ela virou só um repositório das mesmas reclamações, e aí ninguém tá mais fazendo nada sobre isso. Então, assim, eu acho que ela, enquanto um instrumento que foi útil para que a gente questionasse esse modo de ser, enquanto classe, vamos chamar assim, né? Enquanto mundo, né, profissional da publicidade, enquanto isso serviu para que a gente mudasse, questionasse, entendesse que não é certo e chegasse a conclusões como essa que eu cheguei da minha grande cagada, eu acho que ela foi bacana. Mas agora eu acho que ela só virou um repositório de críticas que são sempre as mesmas, que ninguém mais está levando a sério, que ninguém mais está fazendo nada sobre isso. Então, acho que a gente precisa mudar agora a forma de abordar determinados temas, porque talvez a planilha já não seja mais tão efetiva quanto ela foi, talvez num primeiro momento, de chocar, de trazer luz para algumas coisas que estavam erradas e que precisavam ser revistas. Botox deveria ser benefício básico de todo o pacote de contratação CLT e PJ. Tá? Então, todo mundo deveria ter um vale Botox, porque tem coisas que você tem que ouvir né, você tá numa reunião, alguém fala alguma coisa, e aí, como a gente quer compor e não quer impor, o que a gente precisa? A gente ouve, a gente respira e a gente precisa daquela ajuda do Botox para não fazer uma cara de faça-me o favor. Então, eu acho que é um item necessário aí, avaliem. RH, avalia aí de colocar no pacote o Vale Botox. E para fechar, opiniões impopulares sobre envelhecer. Eu tô achando envelhecer uma coisa muito mais incrível do que eu jamais imaginei achar. Eu acho que envelhecer era um receio antes, eu acho que a gente cresce e é formada dentro, né, de uma sociedade que traz pra gente o envelhecimento como algo a se temer, a ser evitado, a ser gerenciado, né? Então agora a gente mudou, assim, não é que a gente não vai envelhecer, a gente vai gerenciar o envelhecimento. Oi? Não sei, né? Assim, é claro que você quer se cuidar, acho que tem um olhar de bem-estar que é importante, que você precisa ter. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, gosto de cuidar do cabelo, da pele, de tudo. Acho que é super válido. Mas eu não tenho aquele receio que eu vinha construindo desde que eu nasci, né? Que a sociedade foi construindo em mim desde que eu nasci. Então, eu sou uma pessoa que já foi muito insegura com a própria imagem. Eu já fui uma pessoa e tenho ainda as minhas questões em relação a peso, transtorno alimentar. Já tive muitas questões relacionadas à imagem. E que nos últimos tempos eu tenho lidado melhor. E que isso também foi um processo de eu olhar para o envelhecimento, para as mudanças do meu corpo, da minha, né, do meu rosto, do meu cabelo e tal, olhar de uma outra forma e olhar para o envelhecimento como algo que vai muito além da mudança imagética que você tem, mas de um empoderamento gigantesco, de uma expansão enorme, de você se tornar, né, assim, uma coisa muito mais bem resolvida, sabe? Interessante, sabe? Gostosa de conversar, alguém legal de conviver, alguém bacana de trocar ideia. Mari, obrigada por você ter vindo aqui contar pra gente um pouco sobre o nosso projeto. E, gente, esse foi o não primeiro Fora do Briefing, que estreia no dia 14 de outubro. Então, até a próxima. Beijo!